Aqui em Provérbios 4, versículo 1, nós vamos ler, depois nós vamos aprender da presença do Senhor Jesus. Está escrito assim, Provérbios 4, verso 1, vou ler do 1 até o 4. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conheceres a prudência, pois dou-vos boa doutrina. Não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante da minha mãe. Ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Aleluia. Essa primeira parte fala sobre aprender a doutrina de Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Vocês vão aprender umas coisas aqui que muitas pessoas dificilmente discutem nas igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E nosso pastor passou, que seria do capítulo 4 de Provérbios, e aprendi muitas lições aqui. A primeira delas é aprendendo a doutrina de Deus. Doutrina é ensinamento. É aquelas regras que a gente aprende na igreja do que não pode fazer e do que pode fazer. Não vou falar aqui, é lógico, não vou falar aqui sobre regra de roupa, nada disso. Não vou falar isso aí, primeiramente compete ao pastor falar, né? Louvado seja Deus. Eu sou aqui o ajudante do pastor e não vou pregar doutrina aqui sobre costumes, usos e costumes. Aí tem que ser o pastor a pregar. Mas eu vou falar o máximo possível para nós entendermos. Porque nós temos muitas, nós estamos na igreja, uma Maria Luísa, Mariana, Ana, né? Ana, é isso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para aprender a doutrina de Deus e a gente tem muitas dúvidas do que pode e do que não pode na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Muitas pessoas chegam e perguntam para a gente, até mesmo no nosso trabalho, mas o que pode e o que não pode na presença do Senhor Jesus? Não vamos sair do foco, porque diz a palavra: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecer a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Se a gente está na presença de Deus e queremos seguir a Jesus, a gente tem que seguir a palavra de Deus, que é a sua doutrina, que também fala dos seus ensinamentos. Amém? Prometo ser breve na palavra do Senhor Jesus, e provavelmente nós vamos terminar um pouco mais cedo hoje. Amém? Glória a Jesus. Como eu disse, o povo está com medo da chuva. Não vai nem chover. Enquanto o culto não acabar, não vai chover. Tenho quase certeza disso. Não sou dois, mas eu sinto que Deus segurou a chuva para nós aí. O povo está comendo mesmo de água. Glória a Deus. Aleluia. É sempre bom estar na presença do Senhor aprendendo. Eu fiquei triste quando uma pessoa estava falando para mim ali no WhatsApp que não vai mais na igreja. Uma pessoa que veio aqui, não vou falar nome, mas a pessoa veio aqui, estava aqui conosco, disse que ia ficar firme conosco. Isso aí, a pessoa muito também fala na emoção. Quando a gente fala na emoção, raramente a gente cumpre, né? Louvado seja Deus. Quantas vezes a gente fala as coisas na emoção e não cumpre? Glórias a Deus. Aí, ela falou para mim que não vinha na igreja, eu não perguntei por quê, que não me compete perguntar muitas coisas, né? Eu gosto de ensinar, agora perguntar isso é difícil. Glórias a Deus. E aí a pessoa não falou se ia para outra igreja, não sei. Ela disse que na outra igreja que ela estava, o pastor falou as coisas para ela e ela se ofendeu. O pastor começou a exigir as coisas dela e ela se ofendeu, né? Amém? Ela tem seus motivos, eu sei que foi o pastor que conversou com ela, né? Pode ser que o pastor tenha sido um pouco duro com ela mesmo. Agora não sei se talvez tem pessoas que não gostam de receber ordem. Mas aí ela falou que ela se ofendeu lá e por isso não vem aqui. Essa parte eu não entendi. O pastor ofendeu ela lá e ela não vem aqui. Eu falei, eu falei, irmã, mandei um áudio para ela. Eu falei, irmã, a gente tem que olhar para Jesus. Não é assim? Não é assim? Não é mesmo? Tem que olhar para Jesus, né? Chega na igreja aqui, só porque alguém repara no seu chinelo, você vai sair da igreja? Você vai? Você vai, né? Se alguém repara no que você fica folheando a Bíblia aí, você vai sair da igreja por causa disso? Fala assim, irmã, você está folheando a Bíblia aí para que isso? Você vai sair da igreja por causa disso? Não vai, né? Amém? Tem pessoa que é sensível.
E eu tenho o hino da 20 da época cristã, o diabo nem gosta desse hino. O hino 20 fala: olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Eu falo que o diabo não gosta, porque uma vez eu estava lá na capelinha, gosto de falar isso porque o diabo odeia. Estava lá na capelinha pregando, aí eu peguei esse hino 20 da cristã e comecei a louvar. Quando eu comecei a olhar para o Cordeiro de Deus, o diabo borrachou a cara no chão, porque o hino foi muito forte para ele. Olhar para o Cordeiro de Deus quer dizer que ele não gosta de falar isso. Quando eu vou tocar nesse assunto, ele não gosta da maneira dele, ele não gosta. Porque eu vou falar que a gente tem que olhar para Jesus. Eu vou falar que quando as pessoas são filhos de verdade e olham para Jesus, que nem vocês olharam para Jesus. Vocês não olharam por tempo, vocês não olharam para pouca pessoa, vocês olharam para Jesus, então aqui ouvindo a palavra de Deus. Né? Então, quem olha para Jesus não se desvia nunca. Porque olha para Jesus. Não vou naquela igreja porque o nome é feio. Não vou naquela igreja porque ela só não igual a paz do Senhor. Não vou naquela igreja porque o perfume daquela irmã é igual ao meu. Deus não pode estar usando alguém. Eu não vou naquela igreja porque está me corrompendo. Não vou naquela igreja porque o relato canta feio. Não vou naquela igreja porque a irmã canta melhor que eu e eu não consigo alcançar, não consigo cantar melhor que ela. Não vou na igreja, eu tenho inveja, não vou na igreja mais. Aí a pessoa não olha para Jesus, não olha. A gente tem que olhar para Jesus para servir a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para não sair do corpo, aprender, ouvir a instrução do Pai, estáis atento e conhecer a prudência, pois eu vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. Então nós temos que obedecer a palavra do Senhor. A nossa regra de vida é a Bíblia. Se nós queremos aprender o que fazer e o que não fazer, nós temos que seguir a Bíblia. Por exemplo, o que não pode fazer? Eu não vou falar em detalhes, mas a gente não pode copiar o mundo. A gente não pode vender o mundo. Né? Se o fulano de tal vai na festa, naquela festa mundana, que lá só tem bebedeira, que lá só tem chogarrice, escárnio, as pessoas falam mal da palavra de Deus, a gente não pode ir, porque a gente é cristão e a gente não é de festa mundana. Né? Agora você tem uma festa evangélica, um show evangélico, né? Não gosto de chamar de show. Se tem um evento evangélico ali, a gente vai, porque é ali que a gente pode estar. Glória a Jesus. O crente não pode falar palavrão, não pode. Isso aí já é também na palavra do Senhor Jesus. A Bíblia manda guardar a nossa língua. O crente não pode odiar, não pode xingar ninguém, não pode ter raiva de ninguém. Isso também é regra, é a doutrina de Deus. O crente tem que andar certo, correto. O crente não pode mentir, o crente não pode enganar, o crente não pode ser vaidoso demais. O que é ser vaidoso, irmão Marcos? Uma vez eu discuti com um crente lá da igreja, quase falei o nome aqui, daquela igreja que gosta de pregar doutrina. Daquela igreja que aquele pastor fala que não pode assistir televisão. Amém? Eu não falo que não pode assistir televisão. Pode sim. Amém? Quando eu era naquela igreja, eu costumava pregar que não podia assistir televisão. Mas aí eu li a Bíblia e parei de pregar. Lá na igreja eu parei de pregar que não podia assistir televisão. Por quê? Porque não tem base bíblica. Amém? Pode ou não pode assistir televisão? Quem sabe? Pode ou não pode? Pode? Acabei de falar que pode. Amém? Por que pode? Vamos ver se vocês sabem responder. Por que pode? Por que pode? Você vai saber responder não, né? Acabei de falar, porque não tem base bíblica. Não está na Bíblia falando que não pode. Né? Aí eles pregam que não pode assistir televisão, mas pode ficar na internet assistindo vídeo, que é a mesma coisa. Não é? Aí eles estão sendo meio hipócritas nessa parte. Não pode assistir televisão, mas está lá na internet assistindo vídeo. A própria igreja já tem vídeo na internet, então dá na mesma. Internet e televisão hoje em dia é a mesma coisa. Eles põem até internet na televisão. Né? Eu tenho uma TV lá que pega a internet. Então está na mesma. Então pode assistir televisão. Eles costumam falar que a televisão é a imagem da besta, que está lá em Apocalipse capítulo 13. A besta que subiu da terra. Eles falam, e a televisão que a Bíblia está falando. Não é. A besta que subiu da terra é o anticristo.
Não é a televisão, tem nada a ver com a televisão. Então por isso que eu falo. Está dando para entender, não dá? Estou falando, eu gosto de explicar as coisas direitinho. Para entender, cara. Se eu explico até as crianças entendem, quem é que não entende? Né? Então a Bíblia não condena a televisão. Se alguém chegar para você e dizer assim, não pode assistir televisão, a Bíblia não condena. Tá? A Bíblia não condena a televisão. Mas o que não pode, daqui a pouco eu vou pregar, daqui a pouco eu vou falar, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vou aprofundar mais aqui, eu tenho que correr contra o tempo, que eu prometi parar um pouco mais cedo hoje. O segundo tópico de hoje está aqui do capítulo, do versículo 5 ao versículo 9 de Provérbios 4. Diz assim: adquire a sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça e nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, entrega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta-a e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Qual que é a lição desta parte de Provérbios? A sabedoria é a coisa principal. Olha o verso 5: adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Jesus já disse que nós devemos buscar a sabedoria. Sabedoria é o ato de saber, o que nos leva à obediência. Se nós sabemos, logo nós obedecemos. Glória a Jesus. Pois se não sabemos de maneira nenhuma, vamos obedecer a Deus como devemos, pois nada sabemos. Por isso é importante ter sabedoria. Você vai tirar a carta, aí, quando você vai tirar a carta, você aprende um monte de coisa, não aprende? Você aprende um monte de coisa. Já disse isso daqui há uns dias para trás. Eu gosto de usar essa ilustração. Se a gente compra um carro, se a nossa Mariana compra um carro, e não tira a carta, vai andar pela rua aí, o que vai acontecer? Não entendi. Acidente, o que mais? Acontece mais coisas. Morte, o que acontece mais? Se anda sem carta na rua, o que acontece? Alguém vai te perseguir. Polícia, amém. Se a polícia te pegar, ela vai tomar teu carro, não é? Vai tomar o carro, vai tomar Deus. Assim acontece com a moto também. Se a gente não sabe o que está fazendo, a gente não pode dirigir. Assim é a regra da vida, assim é a palavra de Deus. Se nós não buscamos saber o que está escrito na palavra do Senhor Jesus, como é que a gente vai obedecer a Deus? A gente vai errar um monte de vezes. A gente vai fazer coisas que a gente não sabe que está errado, porque a gente não lê a Bíblia, a gente não examina a Bíblia. Por isso que tem nas Assembleias de Deus os cultos de ensino, para a gente aprender. Eu também faço lives lá para ensinar. Amém? Faço live pelo menos 2 vezes por semana, no sábado e na quinta. Sábado e na quinta. Ontem mesmo eu fiz uma live, glória a Jesus, para ensinar, porque é importante a gente ter sabedoria. Vamos para o tópico 3 já, para não demorar. Tópico 3, o caminho de Deus é sempre perfeito. Está ali no capítulo 4 de Provérbios, versículo do 10 ao 13. Glória a Jesus. Versículo 10 ao 13. Diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Apega-te a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. O caminho de Deus é sempre perfeito. As pessoas perguntam: eu tenho vontade de servir a Deus, mas qual igreja que eu vou? Qual igreja que eu vou? É tudo igual. Tem um monte de igreja. Tem pessoa que pergunta: por que tanta religião no mundo? Por que tanta religião? Até o dia que eu pesquisei, no mundo tinha mais de 60 mil religiões diferentes.
Religião é como um bar, tem bastante. Religião é como casa. Você vai andar nessa rua inteira, você não vai ver nenhuma casa igual a outra. Você lá na Coab. E mesmo lá na Coab, eles fazem um número diferente um do outro. Você vai em vários lugares, você vai ver nos carros, as placas nunca são iguais. Você vai ver em vários lugares tem coisas diferentes. Então o homem o homem cria várias coisas diferentes. Assim como a religião. O homem também inventa religião. Glória a Jesus. Mas o caminho de Deus é sempre perfeito. Nesse mundo temos vários caminhos diferentes. O homem inventa vários meios para tentar chegar a Deus. Mas a Bíblia refuta severamente os falsos caminhos e diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lá em São João, capítulo 14, versículo 6, está ali Jesus falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Como saber se a igreja que o pastor Ailton dirige é de verdade? Como saber se a igreja que o pastor Manuel Ferreira é de verdade? Alemão dirige é de verdade. Como saber que a igreja do João Vital é de verdade? Sabendo que lá pega a palavra de Deus. Amém? Se prega a palavra de Deus no lugar que sempre falta as pessoas. Busque uma igreja que prega a verdade. Aqui nós pregamos a verdade. Nós nos escondemos mesmo. Aqui a gente não esconde nada. Amém? Louvado seja Deus. Que a gente não esconde nada. Glória a Jesus. Já até me perguntaram coisas que me comprometeram, mas eu sempre gosto de ensinar a verdade. Uma vez eu estava fazendo culto lá na casa da senhora, e aí a gente fazia culto lá toda quarta-feira. E toda quarta-feira ela gostava, ela estava fazendo uma campanha. Eu acho que campanha de 4 dias, 3 dias, não me lembro. No segundo dia, ela chegou para mim e eu lá pregando, falando e orando pela casa dela, para Deus abençoar. E ela crendo, recebendo, né? Aí de repente o filho dela não gostava de crente. O filho dela não gostava de crente. Quando ele entrava pela porta, ele saía pela janela. Não ficava. Quando ele saía pela porta, ele voltava, mas não queria ouvir a palavra de Deus. De repente ele falou, conversou com a mãe dele. Falou: mãe, esse estudo aqui não pode continuar aqui em casa. Mas por quê, meu filho? Porque a senhora é católica, que a senhora não é crente. E a senhora crê nisso e naquilo. E os crentes pregam contra. Aí, quando eu fui no terceiro dia, no segundo dia, depois do culto, ela perguntou para mim: Marcos, por que os crentes não adoram imagem de escultura? Eu falei: eu respondo já, irmão. Aí eu fui lá em Êxodo, capítulo 20, se eu não me engano, que fala sobre os 10 mandamentos. Fala sobre os 10 mandamentos. Por isso que é bom aprender. Êxodo, capítulo 20. E também está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, se eu não me engano, falando sobre as imagens de escultura. Os 10 mandamentos que os católicos gostam de citar, também fala no segundo mandamento: não adorarás as imagens de escultura. A Bíblia manda, e eu vou contrariar? Não vou. Todo mundo me pergunta, mesmo que eu corra o risco de ser apedrejado, eu falo: a crente não adora mais escultura, porque a Bíblia fala que não pode adorar imagem de escultura. Deus tem ciúmes da imagem de escultura. Quando alguém que serve a Deus, que faz eu vou servir a Deus com a imagem de escultura dentro da sua casa, Deus tem ciúmes, Deus não gosta. Quer que eu te conte um milagre que aconteceu uma vez? Aconteceu um milagre uma vez na casa da minha mãe. Minha mãe mora lá em Novo Hamburgo. Ela tinha uma imagem desse tamanho, um pouco menor desse aqui, ó. Tem uma imagem desse tamanho. Acho que é mais ou menos aqui. Grande, perto da TV. E aí eu falei para ela, mãe, por que a senhora não joga essa imagem fora? Ela falou: não conheço uma coisa que você me fala para jogar a santa fora. Eu falei: não é santo não. Quem é santo? Somos eu. Você é santo, você é santo, você é santo. Eu sou santo. Ah, mamãe, a gente não pode falar que é santo. Pode. A Bíblia fala que a gente sede santos porque eu sou santo. Jesus falou: sede santos porque eu sou santo. Jesus mandou a gente ser santo. Então, santos somos nós. Mas aquele lá é um pedaço de pedra. Eu falei: mãe, seria só um pedaço de pedra. Joga fora. Senão não dá aquele quadro lá para rasgar. O quadro de mais. Aí ninguém pode ver que rasguei.
recebi até uma bênção por causa disso. Deus mandou uma despesa lá em casa, quando eu larguei aquele quarto da imagem do Amém? Mas ainda eu falei para minha mãe tirar aquela imagem de lá, ela não quis tirar. Eu falei, não, eu não sou crente, você é crente, eu não sou. Eu falei, não é por causa disso, é porque isso aí traz maldição para dentro de casa. A Bíblia que fala, uma imagem de escultura é anátema, tudo aquele que contraria a Deus traz maldição para dentro de casa. Falei para ela, ela não quis tirar. Eu falei, pois essa imagem aí vai cair. Eu falei para ela, cheio do Espírito Santo, essa imagem vai cair. E fui embora. Quando chegou no outro dia, foi assim para a televisão, cadê aquela imagem? Aí eu falei assim, mãe, cadê a imagem que estava ali? Ela falou, santa. Eu falei, santa não, imagem. Também ela falou, eu estava arrumando a casa, limpando a casa assim, quando de repente, do nada, a imagem caiu e quebrou. Mas só por relógio, não, eu estava só passando por perto. De repente eu escutei um barulho, a imagem caiu sozinha, sem ninguém com a mão. Aí eu falei, foi você, né? Eu falei, o quê? Aí você sentei aqui e falou que a imagem ia cair. Eu falei, então não foi eu, foi Deus. Deus fez a mão, mas ela caiu no chão. Deus só estava confirmando aquilo que eu falei, meu marido. Deus só estava confirmando aquilo que eu falei. Porque Deus é conosco quando nós perdemos a verdade, porque Ele é conosco. Amém? Glória a Jesus. Então, o caminho de Deus é sempre perfeito. Se a gente serve a Jesus, a gente está andando no caminho certo. Glória a Deus. Tópico 4, não entre pelo caminho dos ímpios. Está ali em Provérbios 4, do 14 ao 19. Estou quase terminando. Não entres pela vereda dos ímpios, nem entres no caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de leve, pois não dormem se não fizerem mal. Foge deles e some se não fizerem alguém tropeçar. Porque cometendo a impiedade, deve vir a violência, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai virando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem no que tropeçaram. Aleluia. Vou ler de novo, verso 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Aleluia. Então a Bíblia fala para não seguir pelo caminho dos ímpios. É como eu estava falando no começo. Se alguém chamar você, vamos até ali naquela festa ali de carnaval, não vai. Vamos até ali, onde está aquele povo tudo lá, tudo se embriagando, não vai. Se alguém te chamar para fazer coisas que você vê que desagrada a Deus, não vai. Porque a Bíblia fala, não entre pelo caminho dos ímpios, nem entre no caminho dos maus. Passa de lá, desvia, mas não entre no caminho dos pecadores. Se nós temos bem servir a Jesus, nós vamos tudo na casa do Senhor, Jesus está vendo o que Ele está fazendo. Amém? Vocês acreditam nisso? Jesus está vendo tudo o que Ele está fazendo. Até quando a gente se esconde ali, está comendo um doce escondido para não dar para o seu irmão, para a sua irmã, né? Você está comendo um doce escondido ali, Deus está vendo. Deus cruza o braço assim e fala, eu vou castigar. Jesus vai lá, depois de repente você cai, machuca a perna, não sabe por quê. De repente você perde o dinheiro na rua, não sabe por quê. Porque você comeu aquele doce escondido ali. Amém? Deus vê tudo. Deus castiga. Amém? Você não comeu doce escondido da hora não, né? Deve ter podido assim, está rindo. Tem que repartir. Amém? Glória a Deus. Deus está vendo tudo. Isso aí é o caminho dos ímpios, dos pecadores. A gente não pode odiar o seu irmão. A gente não pode fazer o outro tropeçar, fazer mal, não fazer só o outro se dar mal. Não pode. Porque a Bíblia fala para não entrar pelo caminho dos ímpios, porque eles só tropeçam, eles não dormem se não fizer mal, eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência, eles são violentos. Crente
Crente não pode ser violento, crente não pode ser briguento, crente não pode ser orgulhoso, crente não pode ser cheio de raiva, tem que ser pacífico, tem que ajudar pessoas, tem que ser dar paz. Amém? Porque Deus está vendo tudo. Amém? Deus está vendo tudo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, não vamos andar pela vereda dos ímpios. Amém, amados? Deus é poderoso para dar vitória. Glória a Jesus, aleluia. Como dito anteriormente, existem muitos caminhos diferentes, mas jamais devemos ser Maria vai com as outras e seguir o que o mundo segue, ou seja, imitar o mundo pecadores. A gente não pode imitar, tá bom? Então vamos terminar aqui rapidamente. Tópico 5, penúltimo tópico, eu prometo terminar em menos de 10 minutos. Guarda o teu coração acima de tudo. Em teu coração, nosso coração é a razão de muitas bênçãos ou muitas, perdão pela palavra, desgraças. Presta atenção, verso 20 ao 23. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o teu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu fiz uma notinha aqui: o coração é a fonte de nosso ser. Nele sentimos, temos raiva, amamos, ajudamos, temos piedade, temos rancor, perdoamos ou não perdoamos. Por isso ele deve ser entregue para Deus, para que sejamos como Davi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. O patriarca Davi era segundo o coração de Deus. Ele guardava o seu coração. O patriarca Davi, ele servia a Deus como se devia, e aí ele foi segundo o coração de Deus. Mas nosso coração é enganoso, nosso coração ele é terrível. Glória a Jesus. Muitas vezes a gente não quer perdoar quando alguém nos faz mal. Muitas vezes a gente não quer perdoar, a gente prefere odiar, a gente prefere guardar um pouco, guardar raiva. Mas a Bíblia fala que a gente tem que guardar o nosso coração. Sobre tudo que se tem que guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Nosso coração é o sentimento, nosso coração louvado seja o nome do Senhor Jesus, é o que sentimos. Louvado seja Deus, simbolicamente na vida, reflete os nossos sentimentos. Se nós temos um coração mau, Deus não vai se agradar de nós. Se temos um coração bom, Deus vai se agradar e vai nos abençoar. Então, guarda o nosso coração e deixa Deus trabalhar. Último tópico, em nome de Jesus, que nós terminamos hoje. Tópico 6, a pureza da boca, dos olhos e dos pés. Estaria em Provérbios 4, do 24 ao 27. Está escrito assim: Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras olhem reto diante de ti. Pondera a beleza dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não determines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Ninguém é perfeito, mas nós podemos servir a Deus com perfeição. Glória a Jesus. Sabe como Deus, a Bíblia fala assim, sede perfeito como o nosso Pai do céu é perfeito. Como é que a gente vai ser perfeito como Deus? Não tem como, né? Deus é perfeito, Deus não tem pecado, Deus não tem erro. Mas para Deus, aos olhos de Deus, perfeito é aquele que se esforça para ser perfeito. Perfeito é aquele que se esforça para obedecer. Então, se esforçando para Deus, já está bom demais. Tem que se esforçar. Glória a Jesus. Aqui, a pureza, no versículo 24, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então, nós temos que ter pureza na nossa boca. Com o que nós falamos, como eu disse, a gente tem que saber o que fala, não ofender as pessoas. Amém? A gente tem que saber usar a nossa boca para o bem, falar bem das pessoas, falar a verdade também. Muitas vezes machuca as pessoas, muitas vezes o coração das pessoas fica ofendido, mas falar a verdade pode.
Machuca, mas pode. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a pureza da boca vem de nós falarmos a verdade e de nós não falarmos coisas que desagradam a Deus. Amaldiçoar. Sabe o que é amaldiçoar? É quando você vê alguém fazendo alguma coisa contra você, você fala assim, você vai cair lá na frente. Você está fazendo isso comigo, você vai cair lá na frente. Um carro de trocando, um avião cai lá de cima e cai em cima de você. A casa cai no seu cabeça. Isso é amaldiçoado. Amém? Isso aí é amaldiçoado. Nós não podemos usar nossa boca para isso. Deus não gosta. Por exemplo, a pessoa, você está com inveja da pessoa porque a pessoa não está crescendo. Você fala assim, tomara que o ladrão chega lá na esquina e enverga essa pessoa. Você está amaldiçoando. Tomara que essa pessoa não morra. A pessoa não é assim, né? Não é que essa pessoa morra, não é que essa pessoa caia doente, não é que essa pessoa caia enferma. Nossa boca não pode ser assim. Presta atenção. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Amém? Não pode. Os olhos, coisa interessante, é isso que eu queria falar aqui no começo. Os versos 25, os teus olhos, nós estamos terminando, os teus olhos olham para frente e as tuas pálpebras olham direto diante de ti. A Bíblia fala em um certo versículo, Jesus falando, que os olhos são os faróis do corpo. Se você vê uma coisa que não pode, que a internet hoje em dia disponibiliza de tudo, né? Se você está lá vendo uma coisa que não pode, os seus olhos vão se encher de trevas e o seu corpo vai se encher de trevas. O que Jesus quis dizer? Os seus olhos são os faróis do corpo. Nas duas versões está escrito: os seus olhos são a candeia do corpo. Quer dizer, a luz de Deus são nossos olhos. Se a gente vê coisa ruim, nosso corpo é ruim. E a gente vai tropeçar e a gente vai pecar contra Deus. O que nós estamos vendo na internet ultimamente? O que nós estamos vendo na televisão ultimamente? Como eu disse, a gente pode assistir televisão, a gente pode acessar a internet, mas tem que tomar cuidado com o que vê, não só na internet, mas na rua, não só na rua, mas na nossa casa, em todo lugar. A gente tem que tomar cuidado com o que vê, porque a Bíblia fala que os teus olhos olham para frente e as tuas pálpebras olham direto diante de ti. Quer dizer, nós temos que ter olhos santos, abençoados. Agora, o verso 26 vai falar sobre os pés. Procura os pés todos os seus caminhos, vocês vão ver nada. A gente já falou muito sobre o caminho hoje, mas vale fechar essa palavra com essa palavra aqui. A gente tem que ter o nosso pé puro, pisando em lugares que agradam a Deus e rejeitando lugares que não agradam a Deus. Amém? Nós temos que andar com Ele. Nós não podemos estar onde Deus não gosta que nós estejamos. Glória a Jesus, louvado seja Deus, e assim vamos andar em santidade, vamos andar direito diante da presença do Senhor Jesus, e Deus vai se agradar com nossa vida em nome do Senhor Jesus. Temos que ter pureza da boca, dos olhos e dos pés. Amém? Glória a Jesus. E esta foi a palavra de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.